noite, meus queridos alunos. Estamos aqui nos reencontrando novamente, agora para falarmos da semana número 3 do nosso PET volume número 7. Então vamos dar início aqui às atividades desta semana número 3. O eixo temático dessa semana é os cenários da globalização e fragmentação. O tema tópico é fronteiras. As habilidades que vocês estarão adquirindo aí, turma, com os estudos dessa semana. Avaliar as consequências do fechamento das fronteiras dos países de maior desenvolvimento econômico. Os conteúdos relacionados, turma, com os estudos dessa semana. Territórios e globalização, fronteiras da globalização, territórios na globalização e fim dos territórios. O tema dessa semana é globalização e migrações. Uma duração de 1h40, ou seja, vocês terão aí 2 horas na carga horária exigida completadas para que então agora, nesse início do próximo ano, todos tenham então um ano letivo positivo. Turma, então vamos aí às atividades desta semana número 3. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que vocês realizem com sucesso as atividades. Número 1. Explique os impactos que os deslocamentos populacionais podem produzir com o contato de diferentes culturas. Então, turma, quais seriam aí os impactos, né, que esses constantes deslocamentos populacionais que a gente tem tido aí nos últimos anos, principalmente com o avanço da globalização, né, turma, que influenciou muito esse contato de diferentes culturas, né? Um dos principais impactos que a gente tem aí, a gente pode levar para o lado negativo, que pode ser, por exemplo, a xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro, né? Muitos refugiados, migrantes aí recebem essa aversão ao estrangeiro das pessoas ali daquelas regiões, né? Eles têm aí um preconceito, né, com esses estrangeiros aí que vêm buscar novas oportunidades. Outra questão também esse contato de diferentes culturas pode ser o racismo, né? Seja ele aí em relação à cor ou até de descendências, né? É questão aí de etnias, né? Ou até mesmo religiosa. Então a gente tem em grande sua maioria às vezes impactos negativos, né, com esses deslocamentos populacionais que tem tido aí esse grande contato, né, essa miscigenação, essas culturas, essa diversidade de diferentes culturas aí, tem tido nos últimos anos cada vez mais contato, né, entre os povos. Então seria aí estes os principais impactos, até um pouco negativos, vamos dizer assim, né, turma, que a gente tem observado aí nos últimos anos. Temos, claro, os impactos positivos, que é sempre estar aprendendo quando a gente não tem a xenofobia, no caso, essa aversão ao estrangeiro, né? Podemos, se a gente tiver aí um olhar, né, de empatia, de querer estar no lugar daquela outra pessoa que vem de um lugar tão distante, buscar novas condições de vida, né, melhores condições de vida, né? Então que a gente possamos ter esse contato de querer aprender com a cultura do outro, né? A gente buscar ver o que é positivo e absorver para a nossa cultura. Número 2. Explica as razões que levam os imigrantes ilegais a viverem em condições precárias nas grandes cidades de países desenvolvidos. Turma, então para a gente estar respondendo essa atividade número 2, aqui no início da página 83, né? A gente aqui fala um pouquinho na nossa apostila sobre a questão dos refugiados, né? A dificuldade que eles têm de se restabelecer em outros locais. E muitos, né, vivem ainda, não conseguem legalizar e vivem na ilegalidade, né, de forma ilegal, nas grandes cidades, principalmente dos países desenvolvidos. Muitos vivendo aqui
como fala aí, de forma, como está comentando, de forma clandestina, vivem aí em condições precárias, né? Às vezes com falta de assistência básica, como a segurança, a saúde, principalmente também a educação. Então, às vezes esses refugiados que ainda estão de forma ilegal vivem nessas condições e eles sabem que vão viver às vezes por muito tempo nessas condições, nesses países, né? Essas condições bastante precárias, mas mesmo eles sabendo que possam viver durante algum tempo nessas condições, nesses países, eles preferem sair do seu país de origem diante da tamanha dificuldade, da falta de qualidade, de condição de vida que essas pessoas vivenciaram e viviam, infelizmente, na sua terra natal, né? No seu país de origem, nas suas raízes. Número 3. Qual a diferença entre refugiado e um migrante? Turma, aqui na página ainda 83 fala um pouco sobre essas questões aí dos refugiados e também do processo migratório, né? Os refugiados são aquelas pessoas, né, os povos, aquela população, aquela comunidade que foi obrigada a sair do seu território, né, da sua região. Eles, de certa forma, foram obrigados a sair, seja por desastres naturais, por conflitos, né, por perseguições religiosas, estão diversos fatores que às vezes levam essa população a sair desse local, né? Eles são obrigados a se deslocar daquela região, né? A buscar uma região que possam permitir a se instalarem aí e assim, né, viverem em um outro local. Então tá aí um pouco da diferença do que é um refugiado e o que é então um migrante, né? Esse processo de migração que a gente leva aí os migrantes é quando ele é de forma espontânea, né? De forma livre, é quando a população, a pessoa, né? Os povos, a comunidade tem o interesse de estar saindo de forma espontânea, de forma livre do seu território, né? Geralmente em busca de uma melhor qualidade de vida ou até em busca de um local que você se sinta melhor para viver, né? De certa forma, buscando outras condições. Então seria aí um pouco do que a gente tem essa diferença, né? Refugiados são obrigados a sair e migrantes saem de forma espontânea, né? Da sua própria vontade. Turma, atividade número 4. Descreva o cartoon comentando o que ela retrata. Então a gente tem aqui essa ilustração mostrando aqui a União Europeia, né? Temos aqui essa senhora bastante com estilo conservadora, né? Aquele europeu conservador, né? Olha, a gente vê retratando bastante aqui na fisionomia dela, com a camisa dela, né? A imagem, né, da bandeira do bloco econômico da União Europeia. Aqui a gente pode tá nos mostrando, retratando esse conservadorismo, né, que após essa livre circulação dos membros, né, das pessoas, das populações aqui do bloco, né, entre os países membros, levou a restrições, né, para essa circulação de pessoas fora do bloco, né, de países que não são membros da União Europeia. Então houve restrições, então mostrando aí um pouco da xenofobia, né, dessa aversão dos europeus aos estrangeiros, né, aos migrantes e também, vamos dizer assim, aos refugiados. Então, esses refugiados e migrantes que geralmente vão buscar melhores condições de vida, né, são de países aí subdesenvolvidos, e outros, os refugiados, têm essa versão nesse processo de xenofobia diante dessa charge que nos está mostrando aqui, esse conservadorismo na União Europeia. Por último, a número 5,
No caso das migrações internacionais, você sabe quais são os países mais procurados? De quais continentes ou regiões partem mais imigrantes? O que motiva esses movimentos? Turma, então vamos lá. A gente tem aí a primeira pergunta aqui na 5. Os países mais procurados, né, nas migrações internacionais. A gente tem, com certeza, os Estados Unidos. Temos também o lado ocidental da Europa, que é muito procurado. E, e o Japão representando a Ásia também. E temos a Austrália também na Oceania, como também países, né, mais procurados. O Canadá recentemente tem se tornado também um país que tem sido bastante buscado aí nesse processo de migrações internacionais. De quais continentes ou regiões partem mais esses migrantes? Partem geralmente, principalmente aí da Ásia e da África, né? E depois temos aí da América Latina em seguida, mas os africanos e os asiáticos, onde são populações que com certeza sofrem mais diante da desigualdade social que a gente vive aí no planeta. Então, em busca de melhores condições de vida, né, desses continentes aí, eles partem aí em busca de países, como a gente comentou, Estados Unidos, Europa Ocidental e também até o Japão e a Austrália lá na Oceania. O que os motiva, eu já comentei um pouco, melhores condições de vida principalmente, né? Às vezes perseguições religiosas, conflitos, guerras, questões de saúde, né? Empregos, em geral, melhores condições de vida. Turma, então essas aqui foram as dicas da semana número 3. Desculpe até aqui as falhas do professor. Fica aguardando o retorno de todos para que vocês aí realizem as atividades e tenham a carga horária exigida completada. E agora, neste final de ano, início do próximo ano, tenham um ano letivo positivo. Já já nos reencontramos na próxima videoaula da semana número 4. Um abraço a todos, fiquem com Deus e tchau, tchau.